Ok, pessoal, a gente vai começar aqui. Está aqui o pastor Antônio Neto e Rafael Cassiano. Quando eu conheci, a gente o conhecia pelo apelido dele, mas ele abandonou o apelido. Vamos chamá-lo pelo nome. Pelo nome. Então é isso. Esse painel agora é sobre a igreja, na verdade é sobre brasileiros na Europa, né? Qual a contribuição que brasileiros, cristãos brasileiros, pastores brasileiros podem dar à Europa. Então eu quero só introduzir dizendo que eu trabalhei como missionário na Europa muito tempo atrás, vivi na Holanda e trabalhei como organização mundial, mas no tempo em que eu trabalhei um bom tempo na Europa, viajando e fazendo trabalho missionário na Espanha, Portugal, Espanha, França, assim como Alemanha, Holanda, Bélgica. Alguns dos maiores desafios que eu encontrei na vida, naquela época, há muito tempo atrás. E a Europa sempre foi vista, então, e depois, nos últimos 20 anos, trabalhando com a missão Steiger, eu, pelo menos, nos últimos 20 anos, eu quase todo ano, exceto durante a pandemia, eu ia 1 ou 2 vezes para a Alemanha. Então, isso me dava uma perspectiva de ver o que estava acontecendo na Europa, na Alemanha, mas em outros lugares, aspectos bons e encorajadores em alguns lugares, principalmente no leste europeu, a igreja crescendo na Ucrânia, a igreja crescendo na Romênia, em outras partes, e na Europa Ocidental, ainda aquela situação bastante difícil. A gente tem aqui o pastor Antônio Neto e o Rafael Cassiano. Eles estão lá ministrando, plantando igrejas e trabalhando. E aí a gente vai conversar um pouquinho com eles. Vai ser uma conversa freestyle, diferente de quem estava aqui na conversa anterior, que a gente tinha aquelas perguntas, porque era uma coisa que exigia um pouquinho mais de elaboração, eu acho, principalmente para eu estar preparado a perguntar-lhes. Então aqui a nossa conversa vai ser freestyle, vai ter bastante a participação de vocês, vai ter um pouquinho mais de interação também e oportunidade de vocês fazerem perguntas. Mas a primeira pergunta que eu vou trazer aí, vocês dois podem responder, vocês podem interagir. Melhor, eu vou pedir para vocês se apresentarem antes. Bora, Rafael. Bom, meu nome é Antônio Oliveira. Não sei se eu devo usar meu nome europeu, porque quando eu consegui a cidadania europeia, mudaram meus sobrenomes, né? Tive que me adaptar à lei espanhola. Então, no Brasil, eu me chamo Antônio Oliveira Neto, na Espanha, eu me chamo Antônio Rezende de Oliveira. E, às vezes, me sinto aqueles agentes secretos, sabe? Quando eu vou sair de viagem, eu vou e escolho que passaporte que eu vou viajar. Mas tenho 47 anos, a primeira vez que eu fui enviado como missionário justamente para a Espanha, eu tinha 29 anos. Já tinha 2 filhos, a Érica foi grávida de 6 meses, minha esposa está aqui, estamos completando 25 anos de casados esse ano, e ela foi grávida de 6 meses da nossa caçula, que nasceu na cidade de La Línea de la Concepción, em Cádiz, fronteira com Gibraltar. Somos apaixonados por missão, apaixonados pela Europa. Achávamos que nossa paixão era só pela Espanha, mas na realidade vimos que nosso coração é muito maior, e hoje a gente está em Luxemburgo, desde janeiro. Nós estamos em Luxemburgo, plantando uma igreja com o coração queimando, com expectativas lá em cima, vendo o favor, a graça de Deus se manifestando, e eu tenho certeza que algo muito lindo vai acontecer ali naquele lugar. Boa tarde a todos, eu me chamo Rafael Cassiano, conhecido como Pijama aqui no Brasil, por muitas pessoas. Sou casado com a Iana, pai do Victor e da Aurora. Nós estamos em Portugal há 3 anos e fazemos parte aqui no Brasil do Ministério Sal da Terra, pastoreamos uma igreja Sal da Terra ali em Goiânia. O Ministério Sal da Terra, há mais de 35 anos, quase 40 anos, tem uma relação muito intencional com o continente europeu. Recebemos uma palavra de Deus ali em Malaquias, dizendo que Deus estava chamando para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E entendeu-se lá atrás, então, um movimento de servir a igreja europeia, tanto que nesses quase 40 anos, ainda não tínhamos plantado uma igreja Sal da Terra na Europa, sempre servimos a igreja europeia, seja na Inglaterra, na Escócia,
ou em Portugal. E, de tempos em tempos, o Ministério envia uma família para viver uma experiência, às vezes de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. E o nosso caso era para viver uma experiência de 1 ano em Portugal e retornar. Mas Deus tinha outros planos que nós conhecemos na metade do caminho. E hoje nós servimos a igreja A Casa da Cidade, ali em Lisboa, uma igreja que já está ali há 26 anos. E estou lá junto com o Marcos e a Nath também, tá ali. O Marcos está nos servindo aqui com a música. É um excelente músico, é a voz mais bonita que eu conheço presencialmente. E a Nath é top da parte de recursos humanos, assistência social, enfim. Então, projetos. E eles agora estão sendo enviados para a Espanha. Então, trouxe-os para apresentar aqui para os nossos irmãos brasileiros e aproveitando para ficar mais pertinho, porque daqui a uns dias a gente vai viver mais afastado, não é? Então, nós estamos agora em Portugal sem prazo definitivo de volta. Por enquanto, estamos servindo ali. Faço parte de uma comissão pastoral, de uma equipe, um conselho pastoral de 7 pastores, onde eu sou o único imigrante, o único brasileiro. Mas é isso, acho que, no geral. Eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para o Neto. Como você já trabalhou na Espanha, trabalhou na Europa como missionário, depois vocês foram para os Estados Unidos, plantaram uma igreja lá, retornaram agora para a Europa como plantadores em Luxemburgo. Minha pergunta é, a partir da sua experiência e vivência no campo missionário europeu como pastor missionário, que vantagens, a palavra vantagem talvez não seja a melhor, mas um brasileiro servindo na Europa, no ministério, como missionário ou pastor, que vantagens ele tem em relação a talvez outros povos que vão para a Europa para trabalhar, outros americanos, outros que vão... Existe alguma vantagem que o brasileiro traz? Você descobriu alguma coisa, você fala assim, puxa, isso daqui acaba sendo como uma carta debaixo da manga, alguma coisa que facilita o meu trabalho na Europa? Então, Sandro, eu acho que a gente já vai começar aqui puxando um assunto aqui um pouco que pode se tornar até um pouco polêmico, tá? Porque, na realidade, o brasileiro ele é conhecido por ser uma pessoa extremamente flexível, né? E isso tem uma facilidade muito grande para ir para o famoso jeitinho, né? E eu acho que isso é muito mal visto lá na Europa, porque a gente chega naquele de vamos ver o que a gente vai fazer, como é que a gente vai desenvolver um trabalho, e essa flexibilidade, claro, pode ser vista como uma vantagem em alguns aspectos, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitos brasileiros acabaram sendo muito mal vistos também por isso lá. Então, eu acho que, mais do que a flexibilidade, a gente precisa entender que nós estamos indo para servir aquela terra e que nós precisamos nos adaptar às culturas locais, que nós precisamos aprender o idioma, que nós precisamos entender a cultura e não simplesmente falar, poxa, eles são diferentes, eles pensam de outro jeito. Nós estamos no país deles. Nós fomos até lá, nós entramos no espaço deles. Então, eu acho que a gente precisaria usar essa flexibilidade para o lado bom, né? De se adaptar, de aprender, de entender por que eles pensam do jeito que pensam, do porquê fazem as coisas como fazem, e entrarmos aí nesse lugar, né? Para que a gente possa de verdade contribuir, e não competir, e não dividir. Mas eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós precisamos ter. Não perdendo também totalmente a característica, eu acredito que a gente... os chamados são muito pessoais, né? Aquilo que o Senhor te entregou. Nós mesmos, hoje a gente não está ligado a nenhuma missão ou algum ministério, né? Nós estamos meio que auto-mantidos pela nossa igreja de Orlando, que nós plantamos também, começando na sala de casa, e nós colocamos o nome do projeto de expansão na Europa de O Jeito Vida de Crescer. Porque nós não plantamos igreja já chegando com investimento em lugar, nós acreditamos que a igreja são as pessoas vivendo o propósito de Deus. Então, nosso investimento, desde o primeiro momento, é em relacionamentos, conhecer pessoas, nos conectarmos com elas, nos tornarmos amigos delas, e a partir daí, num movimento natural, vai surgir a necessidade de um espaço. Mas eu acho que o importante agora é a gente investir esse tempo
nos relacionamentos. Né? Como aconteceu em Orlando, quando nós plantamos a igreja, a gente tem feito da mesma forma, só que quando eu cheguei lá, notei algo que foi aí um pouco desafiador no começo, porque venho de quase 13 anos de Estados Unidos e venho na velocidade dos Estados Unidos. E quando a gente chega na Europa, é diferente, a dinâmica é diferente. Já tomei bronca de advogado, já tomei bronca de funcionário público de repartição pública, já tomei bronca de amigos, já tomei bronca já de todo mundo lá. Porque eu chego no instantâneo, no online, no preciso pra já. Cheguei sexta-feira, vou embora na próxima sexta, numa plena quarta, numa repartição pública, precisava desse documento. Ele falou, estás em Espanha, aqui todo toma seu tempo. Não, então, relájate. Né? Então, vai por aí. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essa questão. Eu acredito que sim, é uma vantagem nós sermos flexíveis, mas flexibiliza para a adaptação à cultura local. Entendendo ela bem, você vai conseguir desenvolver um trabalho eficaz. Okay. Antes de perguntar para o Rafael aqui, ainda quero só, nessa mesma pergunta, e em algo que você falou, você acha que o jeito relacional, não o jeitinho, mas a facilidade relacional do brasileiro seria algo positivo nesse aspecto? Muito positivo, mas extremamente positivo. Porque, falando da experiência já de Luxemburgo, a gente saiu de Orlando em janeiro, tivemos 2 meses, né, chegamos em Luxemburgo, ficamos 4 dias para pisar a terra, e aí dali nós já fomos para Madrid, depois demos uma volta por Portugal, enquanto esperávamos o trâmite de alguns documentos. Né? Então, em março, nós pegamos a nossa casa em Luxemburgo e já tentamos uma conexão com os vizinhos, né? Levando flores, falando, nós somos os novos vizinhos, estamos aqui com vocês e tal, e a gente não sabia qual seria a resposta desses vizinhos. E foi interessante, uma das vizinhas está grávida, eles são um casal de advogados bem jovem, eles já têm uma criança pequena, e eles estavam super abertos, mas super abertos, e vieram tomar um café em casa. Naquele momento eu estava nos Estados Unidos, estava só a Érica e minha filha mais nova, e ele já chegou perguntando, o que vocês vieram fazer aqui? E a gente está nessa estratégia também, a gente já fala de uma vez, somos pastores enviados por uma igreja americana e estamos plantando uma igreja aqui. Eles se impressionam num primeiro momento, uau, né? Porque a gente já vai por tudo ou nada para isso, Rafael. Ou vai querer contato, ou ali já corta. Né? Exato. E foi muito interessante, porque esse casal, uns 10 dias depois desse primeiro contato, nos convidou, né, para ir na casa deles, e o convite foi para um drink. Vamos tomar um drink aqui em casa. E eu, né, algo meu, eu não tomo nada de álcool, né, e... Vai para Portugal que a gente te discipula. Não é, André? Não, eu tive 6 anos de Espanha. Nas reuniões pastorais era vinho. Não, na Espanha é caro, vem para Portugal que a gente... Mas cheguei lá para tomar esse bendito drink, o que você toma? Eu falei, me surpreenda. Me surpreenda. E ele pôs lá uma cerveja belga, e não bastasse a cerveja belga que... Quem sabe? Quem não gosta de cerveja... Então, eu não sei, mas quem sabe fala que é super forte. E aí ele veio e ainda jogou um copinho de licor dentro da cerveja. Daí eu peguei, dei um primeiro gole e falei, meu Deus. Fogo. Já pus na mesa e falei, vamos conversar. E tirei o foco do copo ali, porque não baixou, né? O copo não baixou. E a conversa rolou, a gente foi preparado para estar 1 horinha ali com eles. Combinamos, em 1 hora a gente vai embora para não incomodar. E acabamos ficando lá, acho que quase 3 horas, e o papo rolou muito, foi muito legal. E quer me colocar no grupo de futebol, porque brasileiro tem que jogar bola, né? Então, quer me colocar no grupo de futebol da cidade, quer me colocar no grupo de esporte lá dos grupos que ele participa. Então, eles estão abertos, e quando a gente chega com essa atitude relacional, é uma porta incrível por onde a gente pode entrar. Legal, legal. E aí, Rafael, mudando agora de lado na sua experiência, eu sei que muitas das coisas que o Neto falou aqui possivelmente sejam também semelhantes para você, mas eu queria olhar para um outro ângulo agora. Quais são as maiores dificuldades que você, como um pastor brasileiro, agora vivendo e ministrando na Europa, tem enfrentado?
Olha, Tem alguns europeus aqui, mas pode ser sincero. Não, eu estou pensando aqui, porque assim, a minha experiência, por isso que é bom ouvir mais, até às vezes, o Antônio, porque ele está lá há mais tempo do que eu, ainda que esteve, saiu e depois está voltando agora, porque a minha experiência é muito boa, a minha experiência ministerial. Eu cheguei numa igreja muito boa, cheguei em cima de uma relação de quase 25 anos, entre o pastor Paulo Borges Júnior, que faz parte do Sal da Terra, e o pastor João Martins, que pastoreia lá na Casa da Cidade. Então, eu colho frutos de sementes que eu não plantei. Então, a minha vida é muito boa nesse sentido, porque eu chego com um crédito gigante. Então, apesar de eu fazer parte de uma comissão pastoral, que são 7 pastores, eu sou o único imigrante, a realidade da igreja é que nós temos 27 nacionalidades diferentes naquela igreja. Para os padrões europeus, aquela é uma mega church, nós estamos falando de uma igreja de quase 600 pessoas. Nós estamos falando de uma presença naquela igreja entre 25% a 30% de presença brasileira naquela igreja. Parte do meu desafio ministerial é ajudar, talvez, a presença brasileira a entender que eu não estou lá para ser um pastor de brasileiros. E eu noto que isso frustra as pessoas muitas vezes. A minha agenda está muito mais preenchida de pessoas da nacionalidade daquele lugar do que de outras nacionalidades, inclusive a brasileira. E não é por um problema, é porque realmente Deus fez uma conexão de coração impressionante, que nós também ficamos impressionados. Porque a velocidade, né, a gente estava falando aqui de relacionamentos, a velocidade do relacionamento europeu é diferente da velocidade do relacionamento brasileiro. Então, eu até queria pegar um pouco de onda ali, vou te desobedecer aqui um pouquinho, porque há uma vantagem, né, o Sandro perguntou, uma vantagem de ser brasileiro. A nossa facilidade relacional é uma delas, a nossa proatividade é outra. Pelo menos na igreja brasileira e na igreja espanhola, a parte que eu conheço, que tem brasileiros, os brasileiros geralmente estão fazendo parte do protagonismo da igreja. Louvor, crianças, áreas de serviço em geral, recepção, porque nós temos sorriso no rosto. Por um lado, isso pode ser um problema grave de idolatria, que eu acho que no Brasil é. Um dos nossos ídolos é a alegria, a gente não suporta a tristeza. Sai uma notícia ruim, já em 30 segundos tem um meme fazendo piada com aquilo, que é para a gente não ter que lidar com aquela situação. Por outro lado, no país em que eu estou, é o oposto. As coisas estão acontecendo, está melhorando, mas assim, mas ainda falta muito, ainda é muito difícil. Então, cada país lida com os seus desafios. Uma complexidade que aí agora entra nessa vantagem. O brasileiro, por ter facilidade relacional e proatividade, se conecta e se liga muito rápido. Ao mesmo tempo, infelizmente, se desconecta e se desliga muito facilmente. E isso é um drama gigante na Europa. Porque está lá um pastor de uma igreja, por exemplo, com 50 pessoas. E ele está custando a ter que lidar lá com o culto de domingo. E ele custa pensar uma série, o culto de domingo, e tenta fazer um pequeno grupo. Aí chega um brasileiro muito animado, que vinha de uma igreja com vários pequenos grupos, departamento de homens, ministério infantil. Não, pastor, nós temos que fazer uma revolução aqui e tal, eu vou te ajudar. Aí ele entra e ajuda, cria um ministério de homens que não existia, cria um departamento de crianças que não existia, e aí ele recebe uma proposta para ganhar 500 euros a mais na Holanda. Ele vai e manda a mensagem de lá, de Amsterdão. Ele fala assim, pastor, recebi uma oportunidade, estou aqui e tal, e Deus te abençoe. E agora o pastor está lá, com 3 ministérios novos que ele não tinha, e ele vai ter que manter os pratos equilibrando do que ele tinha criado e do que o outro criou para ele. Isso é uma complexidade que a gente lida no dia a dia. Uma coisa que é importante também a gente entender, que é uma complexidade que atinge o ministério. Vou falar essa e a gente parte para uma próxima. Nós, brasileiros em geral, não temos uma noção do que é ter uma presença imigrante no nosso meio. Nosso país é muito longe e não é muito atrativo.
Então, nós não fazemos ideia do que é chegar na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país, e talvez ser minoria na nossa igreja. Eu, por exemplo, a gente pastoreava numa igreja com mais de 1000 pessoas ali em Goiânia, onde eu tinha um imigrante, era um inglês, e só. E teve uma época que a gente fez um trabalho para receber famílias de refugiados, e para nós recebermos 2 famílias do Afeganistão, foi uma mobilização, parecia que nós estávamos fazendo uma operação de guerra, para receber 2 famílias. Essa igreja que eu faço parte hoje ali em Lisboa, é uma igreja, a metade dessa membresia que eu citei antes, e recebeu 92 refugiados ucranianos na época da guerra, e recebeu em casa. Os membros da igreja, não, pode ficar 2 aqui, pode ficar 4 aqui, pode ficar 1 aqui, e mobilizou-se. Por quê? Porque está acostumado com a presença imigratória. Nós não sabemos o que é isso. Então, ter uma noção disso, um brasileiro ter uma noção disso, quando ele está na Europa, ajuda a ele ter um senso de gratidão. Porque, no fim, por mais que a gente se sente, talvez, incompreendido no ambiente, seja em Portugal, seja na Espanha, seja em outro lugar, se a gente entende isso que estamos conversando aqui agora, a gente dá muito crédito. Porque a verdade é que nós imaginamos o que seja, mas não sabemos. Já não sabe o que é estar na nossa igreja. Vou dar um exemplo bem prático. Tem um amigo nosso, o Fabrício, foi enviado da nossa igreja lá de Goiânia para Portugal. Hoje ele pastoreia uma igreja de 25 anos de idade, que está em Leiria, uma cidade bonita, agradável, uma cidade universitária. E quando ele chegou lá, aquela igreja tinha majoritariamente presença portuguesa, foi plantada por irmãos portugueses. Muitos deles idosos ainda estão lá na igreja. E a igreja, graças a Deus, cresceu com o trabalho que o Fabrício está fazendo ali. Só que ela foi crescendo majoritariamente de presença brasileira. Então, hoje, eu fui lá esse ano falar no aniversário de 25 anos da igreja, e a igreja tem seguramente 80% de presença brasileira. Uma igreja que foi plantada por irmãos portugueses que ainda estão lá. Eles não saíram da igreja, eles não têm um problema com a presença brasileira. Mas eles têm que lidar com uma realidade que eu não faço ideia de qual é. Que é eles chegarem numa igreja que eles plantaram, na cidade deles, no país deles, e eles serem minoria na igreja deles. Eles vão ouvir um louvor em português do Brasil, muitas vezes. Eles vão ouvir a pregação em português do Brasil, muitas vezes. E são abençoados, e são uma bênção. Mas nós termos essa compreensão ajuda, né, no nosso coração para a conexão com as pessoas daquele lugar, que também precisam ser alcançados. Os brasileiros que estão lá têm que ser alcançados também. Mas aquele povo que é de lá também precisa ser alcançado. Né? Você falou algo interessante. Você já ligou a minha próxima questão. Porque quando se fala de igrejas, seja nos Estados Unidos, esse é outro tema, mas seja nos Estados Unidos, seja a Europa, e brasileiros, a presença de brasileiros nesses lugares, geralmente a gente está falando de igrejas para brasileiros na diáspora, como chamam-se. Né? Aqueles brasileiros que imigraram, que estão vivendo lá, muitas vezes ilegal. Acho que na Europa talvez seja menos do que nos Estados Unidos, mas aí você acaba pastoreando eles e é válido, não estou dizendo que você acabou de dizer, é válido, eles também precisam de igrejas, precisam de Deus e tudo mais. Eu diria, e aí para os dois podem responder, na experiência de vocês e na perspectiva de vocês, diante do que você falou agora, em Portugal, diferente do que você talvez vocês estão começando lá em Luxemburgo, mas qual deveria ser a postura do missionário ou pastor brasileiro que chega num lugar e se depara com essa realidade? Você não pode dizer não para os brasileiros que estão lá, que de repente vão começar a frequentar a sua igreja, mas ao mesmo tempo, se você está numa situação como aquela, você talvez teria que honrar aqueles que são nativos da terra e que estão ali se sentindo nessa situação. Qual que deveria ser, dos dois aí, a postura, que atitude um pastor deveria ter para navegar isso de maneira a não ofender as pessoas? Poxa, Sandro, é realmente uma realidade muito, uma situação bem difícil para você lidar. No nosso tempo de Espanha, nós acabamos recebendo aí, fomos expostos
Eu digo que foi um intensivo que a gente fez logo na chegada, né? A gente estava com, não sei, não tinha um mês ainda que a gente tinha chegado em La Línea, e os pastores de lá falaram, tranquilo, vocês vão ter 3 meses de adaptação, nesses 3 meses a gente não espera nada de vocês, vocês vão aprender um pouco aí da cultura, entender um pouquinho como a gente funciona. E eu não sei o que aconteceu, esses 3 meses viraram 3 semanas, e surgiu uma situação lá, eles pediram para eu ir fazer uma oração para uma pessoa que supostamente estava enferma, né? Quando eu cheguei lá não era enfermidade física, e num bairro cigano, e, enfim, entramos, como eu falei, a flexibilidade, a capacidade de adaptação, de conexão, e a coisa foi bem ali naquele dia. Resultado, na semana seguinte, eu era pastor de uma igreja cigana, né, em La Línea de la Concepción. Los Gitanos, sim. A minha filha Isso é um pastor uau, lembrando de ontem. Uau. Ficamos 1 ano lá, minha mulher aprendeu a cantar flamenco. Eu não conseguia, porque cantar e bater palma ali já atrapalhava tudo, né? Você tem que ser diferente para você conseguir cantar um flamenquito. Nossa filha caçula nasceu no meio deles. Eles, inclusive, aí é uma questão cultural fortíssima lá dentro da Espanha, porque eles se dizem discriminados, mas eles também discriminam absurdamente. Então, a nossa filha, eles falavam, não, essa não é pádia, que eles chamam de pádia todo mundo que não é cigano. Então, ali eu vivi uma primeira preparação para o que vinha depois. Aí eu chego em Madrid, depois de 1 ano no sul da Espanha, e ali aquela igreja também, era na sua maioria imigrante, e aí eu começo um ponto de missão, ali perto do Santiago Bernabéu, né, num lugar chamado 4 Caminhos, mas eu pego um pequeno grupo que a grande maioria eram paraguaios. E até no pequeno grupo, várias vezes eles começavam a falar em Guarani. E a gente ia e falava, pessoal, a gente não entende o que vocês estão falando, por favor, não falem em Guarani quando tem mais gente de fora. E nós sempre tivemos uma carga muito grande para essa questão de alcançar o local, e foi uma resistência enorme que eu encontrei na época. Inclusive, quando eu ia para as reuniões de pastores, quando eles me perguntavam o projeto, eu falei, eu quero pregar para espanhóis. Eu quero pregar para espanhóis, eu quero alcançar espanhóis. E eles falavam assim, não, mas, poxa, a alma de espanhol vale a mesma coisa que a alma de um imigrante. Eu falei, por isso que eu quero pregar para espanhol, porque ninguém está pagando o preço e esperando o que precisa esperar para alcançar essa gente. Estava todo mundo, por suas razões, não estou falando não tem certos e errados aqui, mas todo mundo indo para aquilo que eles acreditavam que ia dar um resultado mais rápido. Mas o nosso coração estava preparado para isso, e inclusive cheguei a falar para a nossa igreja mantenedora na época, que não tinha problema, nós estávamos dispostos a inclusive sacrificar a nossa geração para que a próxima geração colhesse frutos. Se eu não visse os resultados, né, nós não víssemos, não tinha problema. Mas a tentativa sempre era essa, Sandro, de que qualquer pessoa que entrasse naquela igreja se sentisse bem, se sentisse bem-vinda, que não tivesse essa questão de costumes muito fortes do país de onde eu vim, um idioma muito menos, né? E nós tentamos, não conseguimos, vou ser bem sincero com vocês, não conseguimos superar essa barreira. Convidávamos vários espanhóis para estarem na igreja que foi plantada em 4 Caminhos, e só que como a grande maioria era paraguaia, eles se discriminavam entre si, e não havia essa unidade, né? Então, a gente acabou ficando um tempo não muito longo ali naquela igreja, e em seguida saímos, e o pastor, né, da igreja matriz decidiu colocar, inclusive, um casal de paraguaios para pastorear a igreja na sequência, após nós sairmos. E aí a coisa realmente, a igreja virou uma igreja paraguaia, e hoje, outro dia, entraram em contato com a gente, porque a gente tinha perdido o contato totalmente. Hoje são 7 igrejas espalhadas por Madrid, mas todas igrejas de imigrantes. Então, eu acho que a atitude tem que ser essa, de fazer com que todos se sintam bem-vindos, que não exista uma cultura marcada, principalmente lembrando do que eu comecei falando aqui. Nós estamos no país deles. Nós precisamos entender a cultura deles. Eu lembro que, em momentos ali de reforma, como estava todo mundo trabalhando na igreja, preparando um espaço, e a grande maioria do pessoal era imigrante, e chegava um irmão espanhol com uma pata de jamón, né? E a pata de jamón é uma iguaria, algo delicioso, mas muita gente olha para aquilo ali, e aí um irmão
Na época, o Gustavo, um amigaço, ele era boliviano, e ele falou assim, Antônio, de verdade, eu sei o quanto isso aqui vale aqui, mas se isso aqui se é no meu país, a gente pega isso aqui e descarta. Né? Então, Tá errado. Exato. Descarta lá em casa, então. Né? Porque são situações, e a gente tentava lutar contra isso, mas era não vou dizer aqui para vocês, conseguimos e dar um caso de sucesso, porque foi uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos. Tentamos fazer com que eles deixassem isso de lado e se abrissem ali para a cultura, para os costumes, para a maneira espanhola, mas não conseguimos superar isso. A ideia era essa, fazer com que todos se sentissem bem-vindos, mas é um grande desafio a ser superado. Sim, em termos pastorais e missionários, esse é um desafio gigante, principalmente no caso de brasileiros, que é o tema aqui que a gente está falando, em lugares onde a presença brasileira é muito massiva, né? Como, por exemplo, a Flórida, onde vocês pastoreavam, e também Portugal, que tem uma presença brasileira gigante. Porque o Brasil é um país muito populoso, muito grande. Quando imigra de muitos. Nós vamos famílias inteiras, vamos amigos. Por exemplo, um brasileiro vai visitar uma igreja, ele não visita uma igreja sozinho. Eu nunca conheci um brasileiro visitando lá a Casa da Cidade sozinho. É sempre ele mais alguém, ou ele mais alguém. É sempre de bando, a gente anda de muitos, né? E isso é uma bênção, só que a gente ocupa lugar. O brasileiro, nós somos um tipo de gente que a gente fala alto, a gente anda de muita gente. Então, é difícil passar despercebido num lugar, um brasileiro, né? A gente chega num restaurante, e o brasileiro crente ainda é outro volume. Você já viram, né? Depois do culto, pelo menos na minha cidade lá é assim, Goiânia. Sai do culto, vai num restaurante, você consegue identificar, aqueles ali são de tal igreja, aqueles ali são de tal igreja. É os crentes, a gente ocupa espaço, fala alto, às vezes até expulsa o resto do povo que quer estar no ambiente. Agora, pensa isso dentro de uma outra cultura. E nós, como brasileiros, ainda vivemos um desafio dentro desse desafio, que é a pressuposição de que é tudo igual. Então, tipo assim, fala português também, lá em Portugal. Então, é tudo igual. E, culturalmente, é muito diferente. E isso muitas vezes é um choque para o brasileiro que vai, porque ele está esperando uma coisa, depois percebe outra. Vai para a Espanha. É latino também. Mas a gente vai relacionar e tal, e é diferente. Então, diante, muitas vezes, dessa frustração e desse desafio, criam-se comunidades brasileiras para ter mais conforto, e é tudo em nome de coisa boa. É para os nossos filhos crescerem com amigos, é para nós não ficarmos sozinhos, é para a gente ter um ambiente de encontro. Então, vamos fazer um pequeno grupo, porque a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar. São tudo motivos nobres. Só que são motivos nobres que nos desconectam da realidade. E isso é um mau testemunho perante a sociedade. Por quê? Eu vou contar um testemunho aqui que ele é difícil. Vocês me deem o crédito, porque foi um pouco dura essa história. Mas eu fui em Genebra, que também tem duas comunidades de fala portuguesa muito fortes em Genebra, que é a portuguesa e a brasileira. E eu fui lá, fui estar com amigos e tal, e estávamos num grupo. O amigo que me convidou faz parte de uma igreja que tem 150 anos ali, uma igreja suíça, e convidou uns amigos que não vão à igreja dele, são brasileiros e tal, e a gente se conheceu. A reunião era toda em francês, mas a gente lá se conheceu, e eu conheci um irmão muito querido, uma conversa muito agradável, e percebi que ele não estava tão bem em família e tal, e perguntei como é que estava a vida de congregação dele. Ele falou que não estava congregando, que já tinha tentado, mas não tinha conseguido. Eu falei, não, mas a igreja do Pedro é uma igreja boa, fui lá, que é o irmão que me chamou. Uma igreja boa e tal. Ele falou assim, eu não adaptei na igreja suíça. Eu tentei algumas, mas é muito diferente e tal. Eu falei, não, mas não é possível, você está aqui há quanto tempo? Ele, 10 anos. Eu falei, mas tem 10 anos que você não congrega? Ele falou assim, sim. Eu falei, mas você trabalha para uma empresa brasileira aqui? Ele falou, não, eu trabalho num banco suíço. Eu falei, mas seus colegas de trabalho são tudo brasileiro. Ele, não, eu sou o único brasileiro lá no meu departamento. Eu falei, então o suíço é difícil para congregar.
mas para ganhar dinheiro, não. Aí ficou um silêncio constrangedor e eu falei antes de pensar muito, né? E aí ele ficou parado, olhando para mim, e ele mesmo falou assim, isso tem nome, né? Eu falei, tem, não é bonito. Quando eu faço uma coisa por dinheiro, exclusivamente, né? E a gente entrou nessa conversa, foi muito bom, porque Deus deu graça e ele não se sentiu ofendido, né, com o meu pensamento alto, como o Sandro falou. Nós entramos numa conversa profunda, que é como nós, muitas vezes, fazemos escolhas, e isso, no fim, revela que nós estamos dispostos a altos sacrifícios para ganhar dinheiro, e não estamos dispostos a sacrifício algum para congregar, para desenvolver amizades espirituais, para relacionar com pessoas que não são da minha cultura, mas fazem parte de uma mesma família. E no fim ele falou assim, não, eu preciso mudar. Se eu estou disposto a fazer tamanho sacrifício por 10 anos, trabalhando num banco suíço, relacionando com pessoas suíças, para ganhar dinheiro, não é possível que eu não consiga ir num culto de uma igreja suíça. Então isso foi um exemplo muito clássico de uma outra língua, um contexto muito mais difícil, mas que traduz muito dos nossos contextos de presença brasileira, seja em Portugal, seja na Espanha, seja no Luxemburgo, seja na Itália, enfim. Nós, muitas vezes, nesses lugares, estamos dispostos a fazer grandes sacrifícios em nome de outras coisas, mas não estamos dispostos a fazer sacrifícios para ser povo de Deus. E isso tem nome, e não é bonito, né? Então... Muito bom. A gente tem 10 minutos aqui, eu poderia, se eu fizer outra pergunta, a gente vai acabar o tempo e eu quero dar oportunidade para vocês reagirem com perguntas também, que foi uma coisa que me cobraram ontem, então, por isso que no painel anterior e nesse aqui eu estou dando oportunidade de perguntas. Então, vamos lá. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para ele sobre esse tema que a gente está tratando? Se é outro tema, você faz a pergunta depois, quando terminar aqui, sobre esse tema. A gente foi o imigrante, né? E eu queria perguntar para vocês sobre uma perspectiva que a gente teve a experiência. O nosso pastor, na época, ele fez a seguinte recomendação. Para qualquer pessoa que fosse morar fora, ele recomendava: integre-se a uma comunidade brasileira e a uma comunidade local. Essa era a recomendação dele. Ele falou, primeiro, porque se a tua proposta de mudança é séria, você tem que se integrar à cultura. Não faz sentido você ir para o lugar onde você está indo e querer impor a sua cultura, né? Seria um nonsense isso. E, numa outra perspectiva, porque as diferenças culturais poderiam atrapalhar a nossa adaptação em uma série de coisas. Isso, no cenário de vocês, seria aplicável? Porque para onde eu fui era fácil, né? A gente estava indo, apesar de ter ido antes do êxodo para Orlando, a gente pensou na mudança de 2015, não havia esse êxodo que houve depois, né, dos 18, 19, não tinha tantos brasileiros lá, mas ainda assim lá já havia uma comunidade, apesar da maior comunidade nessa ocasião ainda ser em Boston, já tinha uma certa comunidade, até tinha 1 ou 2 igrejas brasileiras. O curioso é que só tinha isso mesmo. Hoje tem, acho que umas centenas, mas na época que a gente foi, tinha 1 ou 2. Né? Mas a gente já podia fazer isso, congregar em português com brasileiros e, ao mesmo tempo, servir e trabalhar junto numa igreja americana. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso é aplicável no cenário Europa? Falei muito agora. Bom, eu tô, como eu disse, acabei de voltar para a Europa, estou meio por fora de como têm acontecido as coisas lá, mas eu diria que o que vai mudar entre você estar numa comunidade brasileira e numa comunidade local é a velocidade da adaptação, entendeu? E o quanto você quer se expor a ela. Claro, se você for para uma comunidade local, você vai se adaptar muito rápido, você vai aprender, vai estar exposto a esse ambiente, vai ter dificuldades enormes, né? A barreira do idioma realmente é uma delas, né? Muitas pessoas que eu vi chegando falando, não, vou me expor, quero estar no meio deles, aprender a cultura, aprender o idioma, mas não, por um certo tempo não entendia nada do que era falado, tinha dificuldades. É uma overdose, né, que vem de uma vez.
No nosso caso, por exemplo, quando a gente chega num país, a gente se expõe de qualquer forma. Nós, por exemplo, hoje estamos plantando uma nova igreja. A primeira resposta mais rápida está sendo com brasileiros. Eles estão vindo para perto. Mas nós não, já decidimos que a gente não vai se fechar só em brasileiro. Então, eu já tenho francês no grupo, já tenho contato com luxemburguês, já tenho contato com finlandês, porque Luxemburgo, nesse caso, é um caldeirão com todo tipo de nacionalidade. Não tem uma cultura do lugar, não tem... É tudo misturado, tem gente de todo lado. A imigração portuguesa foi gigante. Então, eu ligo para contratar um serviço, seja de celular, de internet, comprar as máquinas de lavar e secar, como eu fiz, e eles vêm lá, meu nome é Oliveira, eu me matando lá para tentar falar 2, 3 palavras de francês, e a pessoa falou, queres falar português? E vou para o português com ela, e falo português, falo, você entende pelo menos meu português, então, que também é diferente. Então, eu acho que o que vai mudar é a velocidade, mas eu não vejo como algo efetivo, você participar de 2 comunidades, mesmo porque existe toda uma dinâmica lá interna, com quem você vai se envolver, onde você vai servir, você vai ver que existem 2 movimentos, 2 velocidades, 2 visões, e acaba mais complicando, vai te ajudar na questão da adaptação, mas eu não sei a que preço, né, isso vai acontecer. Então, eu acho que dá para você escolher um lugar, e a cultura realmente é algo forte, né? Por exemplo, essa primeira visita que nós fizemos com os vizinhos, na hora de ir embora, depois de 2 horas, quase 3 horas de conversa, em que aconteceu ali, inclusive, uma afeição, e você gostar do ambiente, na hora de ir embora foi, obrigado, tchau, tchau, tchau de longe. Né? Ninguém dá um abraço, ninguém, nada, e você fica naquela, de vou ou não vou. Então, no final do dia, isso vai te fazer falta. Né? Porque eu tenho amigos que foram para 100% na cultura local e acabaram pagando um preço muito alto de não ter comunhão, de não ter família, de não estar junto, de não caminhar no dia a dia, entendeu? Porque normalmente, mais uma vez, estou dizendo aqui, não estou falando quem está certo, quem está errado, cada um tem a sua maneira de fazer as coisas, mas normalmente as igrejas europeias, americanas, o contato é na igreja, não existe muito contato fora da igreja. Então, acaba limitando muito essa vida de comunhão, que a gente sabe o quanto ela é importante para que a gente viva essa vida verdadeira e intensa cristã. Uma diferença que acontece no contexto europeu eu vou falar uma coisa que eu não tenho, num certo sentido, é um achismo, né? É uma impressão que eu tenho. Em Portugal, eu sei bem do que eu estou dizendo nesse sentido, mas eu não posso fazer essa afirmação desse nível na Europa toda. Mas baseado nas notícias, no que a gente percebe, a única comunidade cristã hoje na Europa que é monocultural seria a brasileira. Todas as outras igrejas da Europa não têm a opção de ser monocultural. Não existe hoje em Portugal uma igreja só portuguesa. É assim... Se existir, é uma em quase nada, porque a presença americana, inglesa, francesa, holandesa, brasileira, está todo mundo ali. Não tem essa... A discussão hoje é outra na Europa. É se nós vamos ser uma igreja multicultural, e o que já estaria de bom tamanho, ou o próximo desafio, que é o que nós temos conversado, tivemos até agora um evento lá que chama-se Refletir, recebemos um irmão, trouxe uma reflexão muito pertinente, que é passar de multicultural para intercultural, que é não simplesmente compreender que temos multiculturas no nosso meio, mas conectá-las, interligá-las, permitir que elas sejam expressivas. Então, de tempos em tempos, contemplar uma música numa outra língua no louvor. Não precisa ser todo domingo, mas de X em X tempo. Permitir que no nosso meio tenhamos leitura bíblica num outro idioma a cada X culto, para que as pessoas... Hoje, na nossa igreja lá, por exemplo, todo culto tem tradução simultânea para 3 idiomas. Tem tradução simultânea para o inglês, para o russo e para o árabe. Todos os domingos. Em vários contextos hoje, não dá para assumir outra coisa.
Essa é a realidade. Então, no contexto português, que é onde eu estou, a única chance da pessoa ir para uma comunidade onde ela só vai encontrar uma mesma cultura, praticamente se ela for numa igreja de brasileiro, que aí realmente só vai ter brasileiro. Mas as outras igrejas têm presenças multiculturais. Graças a Deus, muitos irmãos portugueses, mas também outras presenças, americanos, ucranianos, russos. A nossa igreja tem muitos, Arábia Saudita, Sudão, África, e aí África, um monte de nacionalidades distintas dentro da África, está lá tudo. 27 nacionalidades numa igreja de 600 pessoas. E isso não é uma exceção. O número é uma exceção, mas comunidades de 30 pessoas, de 50 pessoas, de 100 pessoas, muitas vezes vão ter essas mesmas complexidades. Mais uma pergunta? Lá atrás. Lugar para mais uma só. Tem que... Boa tarde. Primeiro, obrigado por compartilhar, Antônio, Rafael. Eu sou Flávio, IBMA São José dos Campos. Eu queria assim, ter uma visão de vocês, um compartilhamento aqui, que eu acredito que um dos grandes desafios quando se planta igrejas, principalmente nesse contexto que vocês comentaram, fora do Brasil, com multietnia e, consequentemente, uma cultura bem diversificada, a liderança, eu imagino que é um desafio enorme também de ser composta, ser mantida, né, e ser consolidada para uma igreja, de fato, né, se estabelecer e ter perenidade. Diante do histórico de vocês e dessa questão toda multicultural, vocês poderiam compartilhar conosco, talvez, os maiores desafios de trazer e engajar uma liderança para essa prosperidade de igreja e, eu diria, dentre a vivência de vocês, que público, ou talvez que tipo, né, de etnia ou de cultura, usualmente mostra mais engajamento para o servir? Porque, de fato, na liderança, você tem que estar muito ávido para servir. Isso, talvez, por questões culturais, seja muito diversificado. É aberto para os dois, aí fica à vontade. Só vamos tentar ser meio... perguntas rápidas, respostas rápidas aqui, porque esse daqui dá uma tese, mas tem que ser um pouquinho mais rápido para a gente poder terminar aqui. Vai lá. Começar pelo fim. Sem dúvida, a cultura mais ávida pelo serviço é a brasileira, na nossa experiência. E é por isso que a gente ocupa muito espaço nas igrejas, né? Então, por exemplo, lá onde eu estou, nós somos mais ou menos 25% de presença brasileira na igreja, mas no louvor somos mais de 50%. No ministério infantil somos 50%. Então, nas áreas de serviço, recepção, então, nessas áreas há uma proatividade grande brasileira. A outra pergunta é mais complexa. Desenvolver uma liderança de igreja respeitando essa questão não só de reconhecer uma multiculturalidade, mas fazer um trabalho de interculturalidade. Isso é o que está na mesa agora. Eu não teria uma resposta para você de, olha, nós fizemos isso e deu super certo. Isso é uma conversa nova, principalmente por causa da velocidade do volume migratório, que está grande para todo lado. Isso é uma discussão grande hoje em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, porque as culturas estão lá. Eu acho que, por exemplo, no nosso caso, nós estamos fazendo um bom trabalho. Qual foi o movimento? No conselho, que é a parte mais assim, os pastores mesmo da comunidade, nós temos a minha presença como uma presença imigratória, vamos dizer assim. Mas nós ampliamos para uma coisa que nós chamamos de equipe pastoral, que aí nós incluímos pessoas que não necessariamente têm alguma remuneração da igreja, e que não necessariamente é um pastor da igreja, mas que trabalha ambiente de pastoreio na igreja. Por exemplo, líder dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, líder das nossas crianças,
representantes de comunidades populosas, como, por exemplo, ucranianos. Nós temos mais de 20 ucranianos hoje na nossa comunidade. Nós acolhemos lá 92, mas vários deles já imigraram para outros países, né? Porque também há questões internas complexas que tornam o país menos atraente para as pessoas continuarem, como, por exemplo, o fato de Portugal ter o menor ordenado mínimo da Europa. E hoje Lisboa tem o aluguel mais alto da Europa. São duas coisas que não combinam, né? Os irmãos portugueses, se eu falar alguma coisa errada, vocês jogam uma coisa em mim aí. Mas joga devagar. Então, essas coisas fazem, muitas vezes, as pessoas irem para outros lugares, né? Mas, hoje, nós, nesse ambiente da equipa pastoral, que nós fazemos reuniões quinzenais, nós temos presença ucraniana, brasileira, russa, angolana, um irmão que é português, mas representa a instituição Billy Graham, que representa ali os Estados Unidos de alguma forma. Então nós hoje, no ambiente mais alargado de equipe pastoral, conseguimos fazer um encontro de pelo menos 5 nações distintas na reunião. E isso é muito rico, é complexo, mas é muito rico. A questão é a gente ir conseguindo expandir isso para de fato ser cada vez mais representativo, né? Mas é por aí. Isso não acontece naturalmente, não acontece, porque a cultura do local é prevalecente, é inevitável. E num certo sentido, na minha opinião, agora falando até como imigrante, tem que ser. Afinal de contas, é a nação daquele povo. Agora, o que está acontecendo é nós podermos reconhecer um movimento de Deus de estar misturando povos. Então, ao invés de só nós irmos até o povo, Deus está trazendo o povo até nós. A missão mudou, gente. A missão mudou. Nós agora temos o povo diante de nós para evangelizarmos. Por isso a importância de nós reconhecermos a presença multicultural e fazer um trabalho intercultural, porque o povo já está entre nós. Uma pergunta importantíssima que aconteceu agora lá no Refletir, sobre essa conversa. Se Deus não está dando agora para nós a oportunidade de nós descolonizarmos a missão. Porque é inevitável que quando nós vamos para outra nação levar o evangelho, a gente leva um pedaço da nossa cultura. E a gente acaba colonizando um pouco junto com o evangelho. Fica parecendo que o evangelho tem uma cara. Em muitos lugares o evangelho tem uma cara americana. Em muitos outros lugares o evangelho tem uma cara inglesa. Isso vem muito da carga que nós recebemos junto com o evangelho, que não é o evangelho, é uma carga cultural. Nós hoje também temos uma oportunidade, como povo de Deus e igreja, de favorecer e mediar relações complexas interculturais. Se há um povo que sabe lidar com multicultura, é o povo de Deus, porque o povo de Deus sempre foi exilado. Abraão foi chamado para isso. Aliás, Noé foi enviado para isso. Abraão foi convocado para isso. Depois nós temos os filhos de Abraão, José, Moisés, Neemias, Ruth e Noemi, Davi, todo mundo exilado. O povo de Deus todo, Daniel, Jeremias. Nós sabemos disso. A gente sabe o que é viver no meio de outro povo. Então nós podemos hoje fazer um serviço social e tornarmos-nos até uma presença fiel melhor, nos oferecendo para fazer um trabalho de mediação entre as culturas, as pessoas. Nós temos que estar atentos a isso. Provavelmente, Deus está nos dando uma oportunidade que antes não era possível, porque antes nós tínhamos que ir até os lugares. Agora os lugares vieram até nós e isso está complexo. E o povo de Deus pode atuar na mediação disso. Ok, muito bom. Obrigado, Rafael. Obrigado, Neto.